Eu fiquei de conversar com vocês sobre algumas coisas práticas, lembram? Coisa da igreja, eu citei aqui a questão da necessidade. O que acontece? Eu queria dar um fundamento para algumas coisas para você compreender, porque muitas vezes a gente fala sobre o dinheiro, por exemplo, e a gente sabe que a maioria das pessoas elas não tem uma relação correta com o dinheiro. Então, eu vou te apresentar algo assim pontual para você avaliar, né? Avaliar como igreja. Faz de contas que você é um presbítero, mesmo mulher. Pensa bem, você presidindo a igreja, ou está à frente de uma igreja, e te traz a seguinte questão. A igreja ajudou determinada pessoa durante um período que ela está desempregada, e durante esse tempo a igreja ajudou com tudo, com cesta de alimentação, é uma pessoa casada, com filhos, então a igreja foi ajudando e tal. E a pessoa finalmente arrumou um emprego. Ela arrumou um emprego, e depois de estar empregada, com dinheiro, ela voltou a ficar com problemas financeiros, e traz de novo para a igreja, e tem irmãos que dizem assim, traz que a gente resolve. Como se a igreja fosse um banco. E, paralelo ou simultaneamente a esse assunto, tem uma outra pessoa que trabalha, mas ela nunca ficou com problemas financeiros até bem quando acontece o primeiro caso, o segundo caso vem na esteira, vem na caixa. E aí tu tem dois problemas. Você tem um problema da pessoa que você já ajudou e o problema da pessoa que você nunca ajudou, mas que está também com problemas financeiros. Eu não sei se você dá conta como o mundo, como o Brasil, principalmente, o Brasil é um país endividado mesmo. Há quem diga que no Brasil existem 75% da população, essa população deve. Desses 75, se eu estou bem lembrado, 45% não paga. Então, 30% apenas pagam suas dívidas, dos 75%. Então, no universo aí de quantos milhões? Não, mas vamos considerar os milhões, não, vamos considerar os que trabalham. Mas são milhões. Eu não estou falando do total da população. Então, desse total da população que trabalha, pensa bem, quase 100% deve. Apenas 25% não deve. E talvez você pense assim, os mais ricos não devem. Você está enganado. Você está enganado. Dívida não tem nada a ver com riqueza e pobreza. Dívida não tem nada a ver. Dívida tem a ver com a fé que a pessoa tem de que ela não deve dever. Que ela não deve dever. É a fé que a pessoa tem que pegar emprestado é maldição e emprestar é bênção. Isso é o que muda o conceito de algumas pessoas, a cabeça de algumas pessoas. E ela diz assim, se eu empresto, eu estou abençoando. É inclusive a promessa do Senhor lá, na lei de Moisés, com relação a bênção e maldição, o abençoado empresta, o amaldiçoado toma emprestado. Mas por que a gente vive num mundo tão caótico assim, e especialmente da nossa nação? Bem, basicamente porque se fala muito sobre várias ideologias hoje, né? Várias ideologias, mas existe um pensamento que já ocupa coração do homem já, sei lá quantos anos, que é aquilo que a gente chamou de materialismo. Materialismo, para muita gente, pode se confundir com consumismo, não tem nada a ver. Materialismo é, como a própria palavra já diz, é a pessoa que crê fundamentalmente que só existe o que você pode tocar, o material que tem valor. A coisa que você não vê não tem valor. Isso é altamente complexo. Por quê? Porque a igreja acredita que ela é corpo, está vendo? Alma, já não está tão vendo. E espírito, esse a gente quase não conhece. Nem a ciência humana lida com o espírito humano. Você vê que a ciência, você tem a medicina que cuida do corpo, você tem lá a psiquiatria, psicologia que tenta cuidar da alma, mas não tem nenhum pneumo. Não, mas pneumologista existe porque é do pulmão, mas não tem nada a ver, é o ar também, é o espírito.
Não existe ninguém que cuida do teu espírito. Não existe. Por exemplo, a Bíblia fala da tristeza do coração. Tristeza do coração não tem nada a ver com a alma nem com o corpo. É algo que está dentro de você e você não sabe explicar muitas vezes a razão daquela tristeza. Mas o mundo materialista, ele não considera, por exemplo, o espírito humano. Ele não estou vendo. O mundo materialista, ele só pensa em ter coisas. Ele acha que a felicidade dele depende disso. Seu trabalho, seu ganho. Inclusive tem gente que acredita mesmo que ela trabalha para comprar, para ter coisas. Para ter coisas. E não é raro você entrar na casa de uma pessoa e ver que tem um monte de coisa lá que ela nem usa mais. Não é raro. De vez em quando a igreja passa por um sacode assim, diz assim, irmãos, aquilo que você não usa há 2 anos, dá, porque tu não vai usar mais. E aí tu vê a igreja tirando um monte de coisa de dentro de caminhões. Sai o caminhão de mudança, porque o pessoal já não vai usar. Olha, não vai usar. Tem coisa que já está no teu armário lá há muito tempo e você não usa mais e não vai usar. Não vai usar. Porque são coisas. A gente, em geral, usa mais aquilo que está mais no momento, aquilo que mais nos agrada, que a gente fica mais confortável, depende de cada um, né? Tem gente que gosta de roupa confortável, outro gosta... Aí vai, né? Os casados sofrem um pouquinho mais, os homens sofrem mais um pouco, porque as mulheres querem vestir os homens também, né? Mas não, se deixar o cara ficar aí lá, diz assim, fica largado, não, mas é que o cara gosta às vezes de roupa confortável, ele não se preocupa muito com ele, então, mas a mulher fica preocupada. Vamos pensar o quê de mim? Você andando desse jeito, meu Deus. Tem essas coisas, não tem? Mas de qualquer forma, a mulher cuidando ou não cuidando, tem coisa que você não usa. E já se passaram anos sem usar. Está lá. E você não vai usar. Pode ficar tranquilo, você não vai usar. Até que você tenha a consciência de dizer, eu não preciso disso de verdade e vou dar. Eu não sei se você já viu alguma matéria, alguma reportagem sobre o lixo que o mundo produz. Alguém já viu algo assim, semelhante? O lixo, já viu, Fabiano? O lixo da humanidade, inclusive alguns territórios da África, para onde vai o lixo americano, europeu, ali, negócio, meu Deus do céu, é um cego, absurdo e abmudo, tudo junto. Absurdo. E, junto com a questão, essa questão que fundamenta, vou falar o que fundamenta, na verdade, não é que está junto, é o que fundamenta o materialismo, é aquilo que Paulo disse, quando escreveu ao seu filho Timóteo, 1 Timóteo 6,10, quando ele diz que a raiz de todos os males é o quê? Quem lembra? É o quê? Não, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A pessoa ela se apega e começa a amar aquilo ali tremendamente. Eu até me atrevo a dizer, vou me atrever mesmo, ainda bem que está gravando, que nessa cidade de Porto da Folha, onde nós já batizamos várias pessoas, eu creio que várias pessoas não abraçaram a fé de verdade por causa dessa coisa chamada amor ao dinheiro. Aí você fala, mas como é possível, vamos sertão? Isso não tem nada a ver com classe social. Não tem nada a ver. Jesus repreende as pessoas que queriam, os discípulos mesmo, ele fala aqueles que queriam ser ricos, que caem, Paulo vai dizer que caem em várias armadilhas, mas também Jesus fala das pessoas que tinham medo de ser pobre. Jesus também fala dessa ansiedade louca, do medo de faltar. Então, o problema não está na classe social, se é rico ou se é pobre. A pessoa pode ser avarenta em qualquer situação. Avarento é aquela pessoa que idolatra o dinheiro, né? Aquela pessoa que adora mamão. E Jesus falou, também disse isso no ensino dele, que não poderíamos, de forma alguma, adorar a mamão, servir a mamão e servir a Deus. É impossível. Ele falou, vocês não podem servir a Deus e a mamão, as riquezas. Não tem como, porque vocês vão servir a um, aborrecer outro,
Aí tem um conflito, que nem eu falei ontem, da carne e do espírito. Esse conflito da carne e do espírito também é um conflito que existe, muito grande, desde que o homem é homem, né? Desde que o homem é homem. Porque Jesus já falou isso há 2000 anos. E a gente vê isso também, inclusive na história da igreja. Porque você vê que a igreja, ela também, durante sua história, se envolveu com riquezas que impediu o verdadeiro estabelecimento do reino de Deus. O que a gente vê hoje de tropeço na vida da igreja, por que pareça, está na sua riqueza. Quanto mais rica ela ficou, menos dependente do Espírito Santo ela ficou, menos graciosa, menos presença de Deus, porque o materialismo executa coisas, faz coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você quer participar do retiro de jovens no Rio de Janeiro. Esse ano é o retiro no Chile, que vai ter agora em outubro, que está muito afim e não tem dinheiro para comprar passagens. E você ora a Deus, fala assim, eu quero muito para esse retiro, não tenho dinheiro. E se Deus manda o dinheiro e você viaja, você sabe que foi quem? Deus. Mas se você tem um dinheiro, você ora? Fala sério. Não. Você não consulta Deus. O dinheiro está na tua mão e você vai e faz. Talvez um dos grandes desafios da nossa vida, da nossa jornada com Deus, sobre seguir Jesus, é justamente esse. É a dependência que a gente deve ter do Senhor em toda e qualquer circunstância. Foi para a igreja, vou abrir aqui minha Bíblia agora, foi para a igreja, lá em Apocalipse, uma das igrejas da Ásia, você lembra? A igreja de Laodiceia. Quem se lembra da igreja de Laodiceia? Oxe, todo mundo se lembra. Ou não? Lembra ou não? Versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso está em Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Se você tiver com aquela Bíblia NVT, tu vai conhecer, vai ler melhor, vai ser mais fácil. Conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, e era uma realidade, sou rico. Isso aqui já era a realidade de uma igreja. A igreja ficou rica. Há quem diga que filho de Filemão, que já era rico, era um dos presbíteros dessa igreja. Não sei se era um empreendedor nato, eu não sei como é que foi a história, eu sei que ele deixou a igreja também rica. O comércio da cidade, eles ficaram muito poderosos, muito ricos. Mas quando ficaram ricos, aí Jesus falou que eles começou o declínio deles. Olha o que Jesus vai dizer. Você diz, eles ficaram mornos, né? Nem quente nem frio. Sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Agora Jesus está falando, é o diagnóstico de Jesus. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então você, além de ser pobre, além de estar nu, você está cego. Então você é pobre, nu e cego. Então você precisa comprar. Inclusive, eu acho que eu li há muito tempo, alguém pode conferir depois, que nessa região, inclusive, eles
Tinha alguma coisa a ver com o colírio também, alguma coisa a ver com os olhos. Eu não me recordo agora. Faz muito tempo que eu li, mas pode ter alguma referência, sim. Bem, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Então você vê a igreja de Laodiceia, o tropeço dela começa na sua riqueza. No seu riqueza. Riqueza e se tornou materialista. Você fala, por quê, Franco? Porque ela já não tinha mais comunhão com o Senhor. Ela não estava íntima. Como é que você sabe disso, Franco? Por causa do que Jesus vai dizer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo a porta da igreja, que naquele prédio não. Certamente está batendo os corações. Ele está dizendo, eu estou aqui, pá. Deixa eu falar algo para você. A avareza, ela não traz só gafanhotos para destruir teus bens, não. Eu conheço pessoas que são ricas, avarentas, e elas são consumidas de outro jeito. A Bíblia, quando fala de gafanhoto, ela fala de 4 espécies. Não sei se você lembra. Quem lembra dos gafanhotos? Cortador, migrador, devorador, destruidor. Eram 4 espécies de gafanhotos. E eu já vi gente com problemas sérios, achando que os bens estão lá preservados, mas está sendo consumido por outra coisa, por causa da sua avareza. Está sendo consumido, não dá conta que está sendo consumido, por conta desse amor dedicado ao dinheiro. Eu quero ler com vocês também 1 Timóteo 6. Vou passear com vocês alguns textos aqui. 1 Timóteo, agora preste atenção. 1 Timóteo 6, Paulo, ele está falando com o discípulo dele, filho amado dele, né? Está falando com o filho amado. Eu vou ler do versículo 6 em diante, 6. Ele está falando com o filho amado dele, Timóteo. E ele está escrevendo uma carta pessoal. Ele está dando alguns conselhos para Timóteo. E agora ele entra num contexto pessoal. Ele vai dizer o quê? De fato, versículo 6. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Você vai perceber o seguinte. Contentamento. Diga comigo, contentamento. Diga contentamento. Guarda isso, contentamento. Guarda. Por quê? Porque quando Hebreus 13 diz que a tua vida, seja a tua vida sem avareza, ele vai dizer, seja contente com as coisas que você tem. Esteja contente. Você vê que contentamento é uma das causas dos embaraços financeiros da vida das pessoas. As pessoas não estão contentes com o que elas possuem. Elas não estão contentes. Contente é uma palavra que diz que você está contido, você está satisfeito, está contente, tá? Não é conformado, é contente. Conformado é com a forma de. Contente é diferente, por exemplo, de eu preciso me divertir, divertir para fora, contente para dentro. Divertir para fora, contente para fora. Eu preciso de uma diversão, você precisa, né? Eu preciso distrair minha mente. Meu Deus, tem misericórdia, a mente já está tão distraída, vai distrair mais um pouco. Né? E aí tem que distrair minha mente. Então você distrair, inclusive a palavra distrair é uma palavra que nasceu com a tortura, quando eles amarravam os homens assim com animais e literalmente distraíam eles, quebravam tudo, arrancava braço, perna, daí vem a palavra distrair, né? É quando você arranca, destrói aquilo que é unido, que é uma coisa só, daí vem distrair.
Então tem que distrair tua mente, pegar tua mente que está juntinho, quebrá-la, craquelá-la toda. Mas as pessoas pensam que isso é a saída. Por quê? Porque elas não são pessoas contentes. E aqui ele vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque você pode ser uma pessoa piedosa e não ainda ser infeliz. Piedosa, viver uma vida justinha, mas está sempre olhando para fora. Não está feliz com o teu fusquinha, tem que estar olhando o carro do outro. Então eu costumo dizer o seguinte, irmãos, a pessoa que não é contente, que vive em função do que não tem, guarda isso. Isso é uma frase para você guardar. Quem vive em função do que não tem, não desfruta o que tem. Isso é para a vida toda. É o cara que está casado olhando para a mulher do outro. Ele não desfruta nem a mulher dele. É para a vida toda. Encaixa em tudo. O cara tem um carro, mas ele não é feliz com o carro dele, está olhando para o outro. Não desfruta o carrinho dele, a bicicleta dele. Ele não desfruta nada do que Deus deu a ele. O que Deus deu, ele não desfruta. Ele é uma pessoa que não tem contentamento. Então, mesmo que tenha uma vida justa, Paulo está dizendo, tem que ser justa, mas tem que ser contente. Né? Você está vivendo uma vida, você está contente com as coisas que você tem? Contente? Eu posso seguir e ler com vocês Hebreus 13 depois para você ver que é a mesma pegada. Ele vai dizer, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quem acredita nisso? Acabou. Acabou. Nu você chega, nu você volta. Né? Não pode levar coisa alguma. Você não tem como levar daqui para lá. Embora Jesus falou que a gente tem que ter um tesouro lá. Né? Não acumule tesouro na terra, disse Jesus. Onde dá ferrugem, dá traça, dá até de sequestrador. Mas você pode ter um tesouro onde os homens não podem roubar. Onde não tem traça, ferrugem. Um dia um irmão me parou assim, um irmão que é um pastor, na verdade, me parou no final da reunião e falou assim, pô, Franco, eu queria entender uma coisa. Falei, o que é? Como é que a gente compra ouro? Ouro refinado. Ele estava inquieto com essa palavra. E eu não tinha ministrado sobre isso, não, era outro assunto, mas ele me puxou no cantinho. Eu estou com essa palavra no coração. Eu falei, amado, eu creio que só tem um jeito. Foi o que Jesus falou. Você acumula tesouro no céu. Mas a gente pode falar sobre isso depois, como é que a gente acumula tesouro no céu, senão eu vou sair aqui da minha linha. Porque nada trouxemos, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Estejamos o quê, amados? Contentes. Você tem sustento, né? Lembra da oração que eu li aqui de Provérbios ontem, Provérbios 30? Lembra, versículo 7? Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Lembra disso? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E ele vai dizer, para não acontecer que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Você lembra lá de Provérbios 30, ali ontem com vocês, não é possível que vocês tenham esquecido já tão rápido. Mas ele diz que tendo sustento e com que a gente se vestir, nós estejamos contentes. Aí o irmão diz assim, pô, Franco, mas se eu posso ganhar dinheiro, o que eu faço? Ganhe. Mas que a tua confiança não esteja no dinheiro. Mas os que querem ficar ricos, é a diferença de você trabalhar e ficar rico e querer ficar rico. São duas coisas distintas. Vou te explicar. Quem trabalha e fica rico, o dinheiro não é o fim. O dinheiro não é o fim. Você trabalha e é capaz de trabalhar até depois da hora. Não, depois da hora, não ganho para isso. Eu não ganho para isso. Quando você começa a resmungar essa coisa, que eu não ganho para isso, você trabalha pelo dinheiro. Trabalhar e ganhar dinheiro é diferente de trabalhar pelo dinheiro.
O dinheiro como consequência do que você ama fazer é uma coisa. O dinheiro como objetivo e alvo é outra coisa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas. Diga armadilhas. Quem já ouviu falar sobre pirâmide financeira? Quem aqui? Não vou nem perguntar, não precisa levantar a mão, não. Eu vou perguntar, mas você conhece alguém ou você já caiu numa pirâmide financeira? Não levanta a mão, não, por favor. Eu conheço vários que caíram, vários. Inclusive Terra de Vaguinho, Cabo Frio, eles batizaram Cabo Frio como o Novo Egito, de tanta pirâmide que estava lá, e como quebrou, roubou, tanta gente foi lesada. Mas quem é que cai nessas pirâmides? Eu falo para os irmãos que caem nas pirâmides, inclusive quando cai, eu digo, você foi zoiudo. Não, Franco, que o cara lá que administrou foi zoiudo. Não, você foi. O cara só levou teu dinheiro porque você viu vantagem. Ele te botou uma vantagem que ninguém dá para você, banco não dá. E os caras têm um discurso maneiro. Os caras chegam dizendo, não, mas o banco não te dá o que você investe, porque o banco é ladrão, é corrupto. Um discurso como hoje, né? Como as pessoas hoje batem tudo que é rico. Aí o cara com esse discurso, ele leva uma massa. Não, mas porque o banco tem como te pagar mais, mas ele não paga, mas aqui nas minhas aplicações, com os meus robôs aqui, nos fundos de investimento, na bolsa de valores, e você, quanto eu vou ganhar? Aí tu dá 1.000, eu te dou R$100, 1.100, oh, glória, e tumba. E ele vai te dar 100 por algum tempo. Até você conseguir para ele muita gente, que vai dar 1.000, 10.000, 5.000, vai vender casa, vai vender carro, tudo para entrar no negócio dele. Quando o negócio estiver bojudo mesmo, o homem some e deixa todo mundo a ver navios. Ninguém mais recebe nada. Isso é uma pirâmide. Mas Paulo já falou isso aqui. O que Paulo está dizendo? Quem quer ficar rico cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos sensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Com muitas dores. Vamos para Hebreus 13. Eu estou citando aqui só texto aqui que eu tenho assim mais ou menos na memória. Claro, eu posso me lembrar de algum outro texto. Mas Hebreus 13 é muito interessante. Hebreus 13. Hebreus é um livro que a gente não sabe exatamente se foi Paulo que escreveu. Há quem defenda que foi Paulo, outros não sabem, mas é uma carta. Ele vai dizer assim, versículo 4, capítulo 13. 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. O cara está falando de uma coisa, ele entra em outra. Sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Pay attention, please. Vou ler de novo. Digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio. Bem como o quê? O leito conjugal sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de quê? Avareza. Como é que está a NVT aí? O versículo 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Não amem o dinheiro e estejam satisfeitos com o que têm. Isso. Ele vai dizer, não ame o dinheiro e esteja satisfeito com o que tem. As versões mais antigas vão dizer que a vida de vocês seja isenta da avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm. Por quê, Franco? Porque Paulo também já disse lá aos Filipenses, digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer
situação. Filipenses 4:11. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Embora a maioria lê esse texto fora do contexto, não sabe o que Paulo está dizendo. Paulo está falando exatamente do contentamento em toda e qualquer situação. É importante ser contente na abundância? Claro. Porque se você não é contente na abundância, mesmo na abundância você não está olhando para os outros. Está olhando para fora. Tem um livro que a gente recomenda sempre, chama-se Nunca o Suficiente. Não sei se você tem aí dele aí, se vocês têm. Esse livro a gente recomenda direto. Por quê? Porque você tem que ser contente no pouco ou no muito. Porque senão, quando chegar o teu muito, você ainda vai ficar insatisfeito. Não é suficiente para você o teu muito. Por que não é estar satisfeito? Porque você está olhando o que eu posso ter mais, pô. Eu posso ter mais, posso ter mais. Nunca é suficiente, nunca é suficiente. E tem gente que tem dinheiro hoje e não sabe nem para que tem tanto dinheiro, porque não sabe nem o que vai fazer com tanto dinheiro. Mas tem. Então, o autor está falando isso. Agora, olha o que ele vai dizer. Vou repetir. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse. O que Deus disse? De maneira, diga comigo, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Deus falou isso? Falou ou não falou? Falou. Quando você lê a tua Bíblia lá em Deuteronômio 31, de 6 a 8, Josué também, Deus faz essa promessa, mas Deuteronômio ele vai falar para o povo dele, que ele nunca vou te desamparar você, eu estou com você, pô. Né? Deus falou, de maneira alguma, deixarei você. Nunca, diga nunca. Jamais. Tu vê que está usando duas palavras. Nunca, jamais, pô. Nunca, jamais o abandonarei. Agora, assim, diga assim, afirmemos confiadamente. Tá bem, o que a gente tem que afirmar confiadamente? O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Digo, o Senhor é meu auxílio. O Senhor é meu auxílio. Você vê que o tema é um tema espiritual. O materialista jamais vai olhar o invisível. Porque o materialista ele não considera o invisível. Ele não considera. Ainda que a Bíblia diga que a gente tem que estar olhando as coisas eternas, invisíveis, a Bíblia diz isso, lembra Paulo falando? Que os nossos olhos precisam estar no eterno, no invisível. Como é que um cristão materialista vai ficar com o olho no invisível? Como é que um cristão materialista vai ficar contente quando a coisa apertar ou contente quando tiver muito? Vai dizer, não, estou satisfeito, que benção, vou desfrutar, vou passear com minha família. Como? Uma vez eu tive que sentar com um irmão que estava ganhando muito dinheiro. Falei, cara, você precisa desfrutar teu dinheiro, pô. Daqui a pouco tu vai morrer. Em geral, os caras morrem e deixam para os filhos gastam tudo. Torra o que ele fez. O império que ele construiu, acabou. É raro ter uma família que cultiva, que preserva o que os pais conquistaram com o trabalho. É raro. Então, são coisas... Mas a gente precisa estar com um olhar para a eternidade. Porque se a gente tiver um olhar para cá, acabou. A insatisfação, a falta de contentamento vai ser total. Porque você vai ver uma blusa que você não tem, uma marca que você não tem. Vai dizendo aí o que você não tem. O carro que você não tem, a casa que você não tem. Não é só casa, porque você pode ter uma casa muito boa, mas você pode ter uma casa muito boa num lugar que você acha que é muito ruim. Você já reparou que os pobres cada vez estão mais longe dos ricos, geograficamente falando? Por quê? Porque os ricos moram em um lugar, os pobres moram em outro lugar. Mas eu conheço casa de pobre que é muito boa. Casa nem precisa de pobre, não, classe média, casa boa. Mas está onde? Está lá em Porto da Folha. O cara não quer morar em Porto da Folha. Está lá em Tapetim.
Onde é que é isso? Tapetim. Tapetim nem está no mapa. Ó, vocês sabem que é uma coincidência Tapetim e Porto da Folha, vocês sabem, né? A primeira vez que eu vi a Porto da Folha em 2012, que a gente não tinha ainda Waze, nada disso, eu vi no olho, vim pá, e nada de placa para Porto da Folha. Meu Deus, não tem uma placa para esse lugar, cara. Meu Deus do céu, de repente, quando a gente sai de Monte Alegre, entra naquela. E olhando o mapinha, olhando. Acho que é para lá, vamos embora. Quando a gente entra, está lá, Porto da Folha. Aleluia! Falei, meu Deus, existe Porto da Folha. E Tapetim não foi diferente. Não foi diferente, meu irmão. Tu vai até São José do Egito, nada de Tapetim. Cadê esse lugar, meu Deus? Será que eu errei o canto? Pá, não é. Daqui a pouquinho, Itapetim. A 9 quilômetros. Chegando. Aqui também, chegando. Vocês, Porto da Folha. Aí você, cheguei em Porto da Folha. Aí o cara pensa assim, por que eu vou ter uma casa linda em Tapetim? Uma casa linda, porque também, na cabeça de uma pessoa materialista, ter uma casa linda tem que ser num lugar top. Tem que ser na... E tem mais, hoje tem gente que acredita que nem no Brasil ele fica bem. Tem que ir para o exterior, tem que ir para a Europa, tem que ir para os Estados Unidos. Fala, meu lindo. A casa da gente é de frente com a praia. A praia, né? Só que dá 400 quilômetros. É de frente. É de frente. Tu já viu o mapa? Tá frente. Só que tem que andar 400 quilômetros. Só isso, 400 quilômetros. De frente para o mar. A 400 quilômetros. Gostei dessa, cara. Essa você me fez lembrar uma do japonês que falou pro outro assim, mestre, por que a gente é tão parecido? Os japoneses são muito parecidos, né? Aí ele falou, mestre, por que a gente é tão parecido? E ele respondeu, eu não sou teu mestre. Não sou teu mestre. A gente é tão parecido que você achou que eu era teu mestre, mas eu não sou teu mestre. Tem que explicar os neurônios aí, os neurônios femininos, mas o neurônio masculino é mais rápido, já viu, né? A briga. Eu entendi. Deixa pra lá, senão a gente vai mudar do assunto aqui. Diga comigo assim. Diga comigo, repita comigo, amado. Diga, o Senhor é meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Mas essa declaração traz uma verdade, qual é? O que me faz ser avarento é o medo. Não temerei. O que me faz me apegar às coisas materiais é o medo. É o medo. O que faz eu olhar para o que é passageiro, que se destrói, é o medo. E é impressionante, porque tudo realmente passa. Tudo, pensa, tudo passa. De uma maneira ou de outra, o tempo vai levar tudo. A tua beleza vai embora. Desculpa falar, mas é verdade. Os jovens são belos, fortes, mas daqui a pouco... É só você pegar aqui e olhar para esse lado de cá. Olha para esse lado de cá. Olha aqui. Olha bem. Eu conheci Joelson na Força Aérea. Joelson entrando, incorporando com 18 anos. Joelson estava entrando com 18 anos, eu estava ali para ralar aqueles caras todos, mas ele está chegando jovem. O cara jovem é outra coisa. Fazer as flexões que vocês fizeram ali. 10, paga 10. Ficava, pagava. Mas agora... Mas também deu certo. Os dias vão chegar lá. Não, chegar é o triunfo. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Chegar lá... Vou voltar porque eu acho que esse assunto é tremendamente pertinente. Chegar lá é um triunfo. É uma bênção. Deixa eu explicar. A cultura ocidental, ela inverteu valores. Ela, por exemplo, acha que ser velho é... velho! Meu irmão, não tá com nada, é velho. No meu tempo a gente chamava velho de quadrado. Velho é quadrado, meu irmão. Velho é quadrado. Oi? Velho quadrado. Quando eu era jovem. Só que na cultura oriental é diferente. A cultura oriental,
diz que o velho tem um lugar de honra. Se você olhar para o Japão, para a China, para aqueles orientais, você vai ver que os cabelos brancos ninguém esconde. Inclusive as mulheres não escondem. Por que elas não escondem? Porque para elas é uma honra ter cabelo branco. É sinal de experiência, de que viveu, de que alcançou aquilo que a Bíblia chama de longevidade. Deixa eu pegar um texto aqui que eu estou com ele na cabeça, não sei se é esse, mas se for vai ser uma Machado. Achei. Glória a Deus. Eclesiastes 4,13. Leia Eclesiastes 4,13, que vai dar exatamente o entendimento dos que eu estou falando com vocês. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Então ele pega dois valores. Ele pega dois valores e compara. Ele vai. O que era melhor para a cultura oriental? De verdade, era ser velho e rei. Um velho rei juntava longevidade e riqueza. Então alguém dizia assim: pô, esse cara foi abençoado por Deus, porque ele viveu muito, ele tem longevidade, e ele é rei, ele é rico. Mas aí o sábio vai dizer que melhor do que um rei velho, tolo, aí ele vai trazer a sabedoria como um bojo. Tolo, melhor que isso, é um jovem pobre e sábio. Então, jovem para eles era tchan, pobre era tchan, mas a sabedoria ela era capaz de mudar a história do jovem. Porque o jovem tolo morre cedo. O jovem sábio vive mais. Por quê, Franco? Porque o princípio da sabedoria, diz a Bíblia, é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É você desviar do mal. Diz que a essência do temor do Senhor é você aborrecer o mal. Então, quem ama o mal, não teme a Deus. E quem ama o mal, com certeza, vai por caminhos de morte. Vai por caminhos de morte. A pessoa que teme o Senhor, ela se desvia do mal. É Jó 1:1, se não me engano, que vai dizer isso, né? Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, ele era temente a Deus, se desviava do mal. Diz que ele era íntegro de coração, temente a Deus, se desviava do mal. Uma pessoa que teme a Deus, ela se desvia do mal. Porque ela, não por causa dela, porque ela vai ter prazer no pecado, com certeza vai ter. Mas ela desvia por causa de Deus, ela vai dizer: não, isso não vai agradar meu Deus. Isso é uma pessoa sábia. O que é uma pessoa tola? Uma pessoa tola é aquela pessoa que coloca o prazer transitório do pecado na frente de Deus. Um dia você vai ser vítima da tua tolice. Pode ser, se já não foi. Se já não foi, porque a tua tolice vai te custar alguma coisa. Porque é tolo, né? Você lembra lá do sábio dizendo: eu vi um rapaz... tudo por conta de uma coisa chamada prazer. Só que o prazer é transitório. O amor ao prazer chama-se hedonismo. Mas a tolice é essa falta de temor de Deus. O homem que teme a Deus, a mulher que teme o Senhor, o que ela pesa? Ela pesa o seguinte: isso vai ficar mal para o meu Deus. Isso aí não é sábio. Aí começa a ganhar sabedoria. Aí tu começa a ficar sábio. A mulher sábia edifica a tola. Destrói com as próprias mãos. Mas não é por acaso que o próprio Provérbios também diz: a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Porque a mulher que teme o Senhor é a mesma mulher sábia. Quando ela teme o Senhor, ela desvia do mal. Ela sai, ela tira o pé do mal. E você acha que não tem laço para as mulheres, só tem para homem? O que você acha? O que você acha? Tem laço para todo mundo, amado. Tem armadilha para todo mundo. A armadilha, em geral, você cai quando você acredita que já conhece o terreno, a pirâmide. Você entra porque eu conheço esse terreno, aí afunda. O temente a Deus não anda na sua própria luz. Ele consulta o Senhor. Eu tenho dinheiro, mas eu quero saber, Senhor, vou ou não vou? Vou ou não vou?
compro ou não compro? Por que eu tenho que comprar por impulso? Eu compro ou não compro? Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a tua vontade? Basicamente isso. E o temor é isso. O temor é você ver o buraco, sair fora, ver o ambiente escuro, ver a escuridão, tu fala assim, opa, não vou por aqui não, esse terreno está esquisito. E tem coisa que você já sabe que tem armadilha. Tem coisa que você já sabe que é ruim. Vai por causa de uma coisa chamada prazer. O prazer transitório do pecado. A Bíblia diz que homens como Moisés, ele trocou o prazer transitório do pecado. Ele tinha todas as possibilidades de viver no Egito lá, se derramando no pecado. Mas ele trocou. Isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor faz isso. Amém? Amém. Posso dar aquela pausa com vocês?